Olá, estamos chegando. Esse é o podcast Previna-se número 143. Então, muito obrigado a você que nos acompanha, você que nos prestigia com a sua audiência. Produzido e apresentado por mim, Marcos Moreno. Direção-geral, Gabriel Santana. Hoje é dia 27 de novembro de 2025. Nesta data comemora-se o Dia Nacional do Combate ao Câncer. Falamos muito sobre isso no Outubro Rosa, né? Que inclusive também hoje é o Dia Nacional da Luta contra o Câncer de Mama. Então, estamos num momento onde tem algumas doenças que não dá mais para a gente se submeter a elas, né? Também hoje é o dia do técnico de segurança do trabalho. Então, muito obrigado a vocês que me mandaram mensagem durante o dia todo, aos colegas aí técnicos de segurança. Uma batalha, né? A gente luta aí diariamente. Mas, enfim, não vamos prender a data comemorativa, vamos entender a importância de trabalhar para minimizar riscos e minimizar aí os acidentes que continuam acontecendo. O mês de novembro, né? Estamos no finalzinho do mês, é o denominado Novembro Azul. Essa iniciativa é global para conscientizar homens sobre a importância de cuidar da saúde. Então, homens, pare com esse preconceito, né? Cuidar da saúde, com foco especial na prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata. Na abertura, eu acabei de comentar, né? Não é aceitável, século XXI, 2025, ainda termos casos de morte por câncer de próstata. Enfim, esse movimento busca combater o preconceito masculino em relação a procurar médico e a realizar o exame de rotina, promovendo um bem-estar e qualidade de vida. Então, rapaziada aí do outro lado, previna-se, né? Você que tem interesse em colaborar com a gente, sugerindo pauta, sugerindo convidados, nossos canais de comunicação, @podcastprevina-se no Instagram, @podcastprevina-se e @Moreno Consultor. Aqui a tua voz tem força, pois não nos preocupamos aonde você está, e sim aonde você quer chegar. E eu sei que você quer chegar muito longe, né? E o Previna está aqui para te ajudar, por isso estamos aqui toda semana ao vivo, toda quinta-feira, das 19 às 20, levando informação, levando tendências, levando muitas vezes a solução do seu problema. Por isso, você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe aí o like, ative notificações. Toda quinta-feira, previna-se aqui na TV Abraço Conde. E nós estamos aqui no ar devido a alguns apoiadores, né? Um deles é a Orion Lift Elevadores. Então você que busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, estamos com o apoio deles, da Orion Lift, que se destaca pela qualidade e eficiência no atendimento. Então, escaneie o QR Code que está na tela, bate um papo com eles lá, faça uma análise, inclusive, do seu contrato. Sabe aquelas empresas grandes que sempre falavam que eles eram fabricantes, que não podia trocar de empresa? Isso é balela, meu. Eles são montadores, assim como a Orion Lift. Então bate um papo com a Orion lá e faça um estudo do seu contrato. Estamos com o apoio também da Nova Estratégia Consultoria, uma empresa voltada à segurança patrimonial, projetos personalizados, análise de riscos, testes operacionais, manual de normas e procedimentos, treinamento para a equipe de serviços. A Nova Estratégia Consultoria atua reduzindo riscos através da prevenção. QR Code na tela também, faça aí um contato, bate o papo com eles lá. Também estamos com o apoio da General Bombas. Eles atuam com uma abordagem integrada, cuidando desde a manutenção preventiva até a resolução de emergências, sempre priorizando a eficiência e a redução de custos para os clientes em motobombas, piscinas, parte elétrica, hidráulica e reservatório de água. Então, mesma coisa, todas as empresas que nos apoiam, tá o QR Code na tela, vocês batem um papo, escaneia e fala que fizeram contato através do programa podcast, do podcast Previna-se, até para você poder ter aí um desconto e o atendimento personalizado. Também estamos com o apoio da Tracom, administradora de condomínios, que oferece administração completa com inovação e tecnologia. Soluções inovadoras para construtoras, associações e incorporadoras. Tracom, transformando condomínios, conectando vidas. E Market for You, mini mercado sem atendentes, que traz praticidade e preços justos para suas compras a qualquer hora do dia ou da noite. E o melhor de tudo, sem custo para o condomínio, né? Deixe seu condomínio mais prático, com mini mercado 24 horas. Bom, o episódio de hoje, o tema foi sugestão de um internauta, que acabou agora até fugiu o nome, não anotei o nome do cidadão que nos
sugeriu. Mas, de novo, você que quer colaborar com a gente, sugerindo pauta, a pauta de hoje é uma sugestão. A pauta e a convidada, foi sugestão, né? O convidado mandou, o internauta mandou, falou assim, ó, convida... Não vou falar o nome, todo mundo já sabe que ela tá aqui, né? Foi divulgado, né? Mas vamos fazer um suspense, né? Segurar a audiência, sabe? Então, o internauta, convida fulano de tal. Falei, vamos convidar. Aí conversamos, batemos um papo, definimos aí o tema. E até estávamos conversando nos bastidores. É um tema que você precisa entender e levar mais a sério, sabe? E hoje até nós vou usar uma palavra que eu ouvi outro dia, vamos desmistificar, né? Porque tem uma confusão aí que a gente falou nos bastidores, né? Foi. Mas nós vamos conversar bastante sobre isso, mas eu quero primeiro te agradecer, Luciana, por você ter aceito o convite, por ter até se desprendido, né? Você veio do outro lado da cidade. Mas então, eu quero que você, primeiro, boa noite, bem-vinda, se apresente, diga quem é você, fale do seu trabalho, da sua expertise, da sua empresa, até porque eu tenho certeza que muita gente vai te procurar. Até quando a gente começar a esclarecer algumas dúvidas aí que o síndico até tem e acaba se envolvendo e aceitando muitas vezes fazer o mais barato, Sim, que e o sai mais caro. barato nem sempre é o melhor. Mas enfim, boa noite, bem-vinda. Se apresente, diga aí, fale quem você é, pro nosso internauta. Muita gente te conhece, mas Sim. muita gente ainda não conhece, então fique à vontade para se apresentar. Bom, eu sou paisagista há 20 anos, sou a Luciana Leão. Trabalho com condomínios, principalmente, já faz 15 anos, fazendo consultoria na área paisagística. E aí você me pergunta, Luciano, o que exatamente, né? Desde projeto, execução, manutenção, mas a gente tem focado muito ultimamente nessa questão da consultoria, né? Para que o síndico comece a ter um novo olhar sobre aquela área verde, do seu condomínio. Boa. É importante você se apresentar, até porque quando a gente lançou aí, divulgou o tema, Tá? a gente recebe muita mensagem, internauta é bastante participativo. E até eu te falei lá fora de um empreendimento que eu estou atendendo, que infelizmente optaram por fazer da forma que entenderam ser prudente e estamos tendo problema lá. Estamos não, porque minha área lá, eu faço segurança lá, né? Então, mas o paisagismo lá Sofreu, né? sofreu bastante. Mas aí, para a gente começar a conversa, né? Tá. Quando você é consultada ou quando você solicita o seu serviço, daí você chega lá no condomínio, quais os principais problemas que você já encontra logo de cara? Porque assim, muitas vezes, se eu falar besteira, você me corrija, né? Mas o pessoal não quer contratar isso. O Não. pessoal acha Não, não que é entende. custo. Ah, não, É. por que é isso? Ah, não sei o quê. Ah, bom, então primeiro que tem essa resistência por não querer contratar. Tá bom, daí contratou. Só que aí você chega lá e, meu, eu acho que você deve ter visto de tudo, né? Mas quais os problemas mais comuns que você encontra quando chega no local e você precisa, né, desenvolver o seu trabalho lá? Eu acho que assim, ó, quem tem um condomínio novo, geralmente, não tem essa necessidade ou vê muito essa necessidade, porque tá um condomínio novo, que as plantas ainda estão se adaptando, tal, mas você tem um jardim novo e ele tá bonito, ok? Quem costuma geralmente chamar é quem tem um jardim um pouco mais com idade um pouco mais avançada. Tá. Digamos que eu começo a ver grandes problemas a partir de uns 10 anos de um jardim. Por que que eu te falo isso? Porque o que eu mais encontro quando eu chego nesse jardim são plantas que estão em lugares errados, Hum, entendeu? Por exemplo, então quando o jardim é novo, eu tenho um tipo de insolação. Então, tá. daqui a 10 anos, você tem árvores que se desenvolveram, que vão trazer um sombreamento. Então, aquelas plantas que, a princípio, foram colocadas naquele local, né? E aí você fala, mas eles colocaram errado? Não, porque eles colocaram conforme a luminosidade que eles tinham na época. Então, Tá. eu não vou colocar uma planta de sombra perto de uma muda, de uma árvore que não tem uma copa ainda.
certo? Sim. Então, depois de, sei lá, uns 8, 10 anos, aquela copa, ela tá frondosa e ela traz um sombreamento que tudo que tá embaixo já não atende mais aquele espaço. Sim. Então, o que eu vejo muito quando eu chego em jardins com essa idade, de vida daquele jardim, é perceber que a maior parte das plantas estão alocadas em lugares que já não mais atendem. E aí é um grande problema. E aí a pessoa fala: ah, esse jardim era tão bonito, por que ele não está tão bonito? E aí a gente vai conversar por que ele não está tão bonito ao longo do nosso podcast aqui. Não, maravilha. Você está falando e me remeteu a um outro assunto. Até você, internauta que nos acompanha, né? Toda quinta-feira estamos aqui ao vivo, podcast Previna-se. E às terças-feiras tem o Pod Síndico, que é um programa produzido e apresentado pelo nosso presidente, o Reginaldo Silva. E o Reginaldo, ele sempre comenta que o condomínio tem que ter um tripé, né? Tem que ter uma boa administradora, tem que ter um bom advogado, tem que ter um bom engenheiro. E eu brigo com ele e eu falo assim, tem que ter um bom consultor de segurança. E agora eu tô pensando, tem que ter um bom paisagista. Não é? Sim, Porque ele fala muito, né? sim, Até se você estiver assistindo aí, presidente, olha só. Concordo que tem que ter uma administradora, tanto que está sim. com a Tracom aqui, a administradora nos patrocinando. Tem que ter, sim, um engenheiro, até falamos lá fora do ar, engenharia é Sim, é importante. muito Tem que ter um importante. jurídico, sem dúvidas. E eu falo para ele, tem que ter um consultor de segurança, porque a bandidagem está deitando e rolando aí, entra no pé da hora que quer. E aí, agora você comentando, eu falei, poxa, então é importante ter uma consultoria voltada ao paisagismo também. Por quê? É, hoje é dia 27 de novembro. O período de chuvas Uhum, vai chegar aí, né? sim, Chega aí o verão, vem, enfim, primavera, verão, chuva. E todo ano, tem aí, choveu, você que é de fora de São Paulo, deve sofrer isso também, né? Mas nós aqui em São Paulo, choveu, cai árvore, sim. né? Choveu, cai árvore. E o que eu percebo muitas vezes, se eu falar besteira de novo, não é minha área, né? Mas eu vejo a vegetação com muita praga, sabe? E até isso, eu já vi situações onde a árvore ela estava morta já. Só que a prefeitura ia lá e daí não sei se era Vai biólogo também, biólogo. mas daí Uhum. não, ela está saudável, E aí tomba. e pum, caiu. Então, aí eu nem tá na nossa pauta isso, mas é uma bucha pro síndico isso, né? Porque ele tem. Uma Daí responsabilidade. até eu não vou citar nome porque ele faz um tempão que não me atende, então não vou falar seu nome aqui. Mas tem um síndico aí que a gente conhece, ele administra um condomínio ali na Vila Mariana, tem um bosque lá dentro. É um condomínio onde Sim. você olhando de frente, é um bloco, é um condomínio, mas no fundo é um bosque. Assim, e aí vinha aquela preocupação, pô, será que essas árvores estão saudáveis? É um bosque onde, é um bosque mesmo, onde tem lá trilhas, e aí tem a vegetação terrestre, né? Rasteira, que a É gente chama. rasteira, sabe? E daí, como que o síndico vai se virar, né, com relação a essa situação de árvores com essas pragas? Então, vamos lá. Vamos começar desde o princípio, né? Mas assim, o que que a gente tem que pensar? Quando você São várias situações aqui, Moreno, né? Quando você fala da questão de pragas e você leva para plantas em geral e você leva para as árvores, e agora a gente está falando que a gente vai se aproximando aí do verão, das chuvas de verão, né? O que eu tenho muito, né? Quando a planta ela está no lugar que não é adequado para ela, ela fica mais suscetível à proliferação de pragas, né? É igual a gente, baixou a imunidade, nós ficamos doentes. Passa um vento, a gente já está com pneumonia, né? Então, você tem que pensar que a vegetação é viva, né? E se eu não dou condições de solo, né? Então, eu preciso de um solo muito bem nutrido, né? Por que que eu preciso de um solo nutrido? Porque senão a planta não tem o que absorver, né? Eu preciso de uma questão de irrigação bem organizada, porque senão você mexe no metabolismo vegetativo, né? Você precisa de uma drenagem também, né?
bem feita, porque senão acumula ali, ela não consegue absorver, por mais que o solo hã, tenha nutrientes, ela não consegue absorver. E aí, o negócio começa lá atrás, quando na entrega desse empreendimento, não é utilizada a melhor terra. Você sabe que não, né, não tô aqui para falar mal de ninguém, cada um faz. E aí, qual a primeira preocupação minha como paisagista quando entro num condomínio? É falar assim: "Vamos fazer uma análise desse solo? Vamos ver como é que tá essa drenagem? Vamos ver". Assim, a gente fala da análise porque você vai ver que tipo de nutrientes tem ali, o que que eu preciso completar, que programação anual eu preciso fazer para que aquela vegetação esteja bem nutrida, né. E aí você entra com outra questão de você ter muitas árvores plantadas no lugar errado. Então, você tem uma questão da urbanização, do que pode ser plantado nas calçadas, do que não pode e tal. Mas você vê muitas árvores que não deveriam, E estão estar plantadas ali. plantadas É. na calçada e elas estão. Então acontece, você planta uma árvore de alto porte, digamos assim, num pedacinho minúsculo, que não tem drenagem, E nem né, espaço para ela. nada, nem a copa, né, então você tem problema com a fiação, você tem problema uma série de coisas, e aí você acaba tendo que chamar a Enel ou enfim, eh, fazer chamado na subprefeitura para podar e Podar. tal. E você acaba desestabilizando algumas vezes, né, essa árvore. Hã É muito difícil você olhar, por exemplo, esse seu amigo. Ele teria que ter avaliações periódicas de agrônomo, um biólogo olhando essas árvores, né? E eu não acho que hoje entra isso quando você está programando ali a verba que você tem, se isso entra na sua gestão. Na previsão orçamentária? Não é, Não, né? imagina, eu tô até pensando, né, É. imagina o síndico lá, junto com a administradora, fazendo a previsão orçamentária, Ele não e entra. o síndico fala assim: "Ó, preciso de uma verba para poda de árvore". Para Não, poda não, para para contratar. manutenção, isso, que eu vou Não, que na minha cabeça veio manutenção agora. Para o paisagismo, não tem isso. são Primeiro que pouquíssimos. o síndico não vai falar isso, não é nada contra síndico, pelo contrário, a gente tá do seu lado, síndico. É, Mas você não prevê isso. E a administradora, muito menos. é. Porque a administradora vai pensar: "Meu, você quer colocar essa verba para paisagismo?" Mas, Moreno, presta atenção. Se você faz, e é uma coisa que a gente tem discutido muito, tem tentado trazer cada vez mais isso, né, para o síndico, para a administradora, essa questão dessa verba. Por quê? Que eu vou te falar. Sai mais Quando caro você depois, né? sai, porque assim, se você tem uma árvore que caiu, se você tem uma infestação de algum agente agressor em alguma vegetação, ela vai passando de vegetação para vegetação e daqui a pouco você perde o jardim. Então, se você não tem uma verba, que aí vem sim um pilar que eu acho que é importante, de você tá vendo a questão do solo, a questão da irrigação e a questão da drenagem e tal, da mão de obra, é muito mais barato você manter do que você ter que comprar um jardim Comprar novo, novo, né. A gente estava falando agora antes de começar do problema no condomínio, que fizeram de uma forma não tão boa né? o transplante de algumas plantas e elas morreram. Então, assim, se eu não tenho a nutrição, se eu não tenho a adubação balanceada, é igual a gente, se a gente não tem as vitaminas, a Nossa, gente fica fica doente, doente. né? Se você não tem a questão da irrigação correta, você também, é isso que eu te falei, a questão metabólica, vegetativa da vegetação ali, ela, enfim, desbalanceia tudo. Ela entra no estresse hídrico, entendeu? Que é difícil eu recuperar. Às vezes entra, e aí até eu recuperar aquela planta do Estresse dano. hídrico. É. Nossa, Tem chique isso. isso aí, hein? Chique, hein? Tem, Estresse tem, hídrico. Mas o que é o estresse hídrico? Que não A foi planta regada adequada? então, por exemplo, tem alguns condomínios que têm um reservatório de água. Deu problema na bomba, eu já vi condomínio ficar 2 meses sem conseguir regar direito. Então, assim, ficou 2 Puts. meses sem regar direito. Porque é um condomínio muito grande, então usa água da rua, não tinha pressão, não molhava tudo. Assim, eu demorei mais de 1 ano para recuperar a vitalidade do que tinha antes, Pela falta de pela irrigação. falta de irrigação adequada. Putz.
né? Então, assim, o que você, nesse caso, deveria ter se contratado um caminhão-pipa, Então, mas por aí, exemplo. mas a falta de irrigação é problema, mas o excesso O também é problema. excesso também é problema. E aí você fala para mim, Luciane, então, qual o problema das árvores que caem? Primeiro que precisaria de uma inspeção. Segundo que elas estão ali na calçada, eu pouco vejo os condomínios se preocuparem com a questão da adubação, se preocuparem de regar aquela árvore que está ali. Então, a Só natureza. rega quando chove. Só rega quando chove. Então, assim, aí quando dá problema que vê, que percebe, aí já é tarde demais, né? Aí fala, eu não sei, a prefeitura demorou. Hoje, eu falo para você, olha, antes da pandemia eu acho que demorava um pouco mais. Hoje, Tá mais rápido? tá porque eles contrataram empresas terceirizadas para fazer essa fiscalização, essa Terceirizaram. poda. Entendi. Então ela é muito mais rápida. Então, se você entra no sistema da subprefeitura ali e registra que uma árvore tá com perigo de queda, em uma semana eu já vi resolverem, né? Então, hoje é muito mais rápido. Então, assim, a gente também precisa ser mais rápido na identificação, em ver como isso acontece. Aí fala para mim, Lu, por exemplo, teve um outro problema que a gente, já trazendo isso, muito problema também com relação à praga que você falou. Eu vejo muito problema, por exemplo, com coqueiros dentro do condomínio. Lu, tá morrendo vários, né? E teve um condomínio que a gente faz consultoria, por exemplo, que a gente chegou a tirar amostra do tronco, da folhagem, que eu falei, gente, eu não tô vendo o problema aqui. Porque às vezes a olho nu você consegue identificar, Tá. né? Ou no miolo da palmeira, ou no tronco, você fala, tem broca, enfim, você consegue, a olho nu você consegue. Nesse caso, estavam morrendo várias, e eu falava assim, gente, eu não consigo enxergar. O que será? Aí a gente pegou uma amostra, levou no Instituto Biológico para fazer, né, uma análise e tal, e aí ele veio com uma percepção que eu falo, nossa, ninguém imagina o problema que é isso, né? Por quê? Tá lá, a palmeira no meio do jardim, tem várias. Quando tem várias, né? E aí vem o jardineiro fazer a poda do gramado. Putz. E aí ele vem com a roçadeira. E aí aquele fio de nylon machuca embaixo, porque ele chega perto. Então, pode fazer isso com árvore, ele chega perto, e aí você vê a palmeira embaixo e ela tá toda machucada. Tá. Então, o que você fez? Você feriu o tecido dela, né? E isso abre uma brecha para que entre Uma fungo. ferida. É uma ferida. É uma ferida. E aí não era identificável a olho nu. Elas estavam todas morrendo porque estava passando de uma para outra. Tá, então, eu tô entendendo o que você está dizendo. Você recomenda, então, que o síndico, ele contrate até anotei aqui para não esquecer, uma manutenção preventiva? Então, seria, talvez, uma visita mensal, uma visita bimestral, para poder ir identificando isso. Porque, senão, eu vou dar outros exemplos, que a gente atende alguns condomínios que não tem nada de vegetação, Tá. puro concreto, né? Se bem que tem um jardinzinho lá, de acordo com a legislação, mas tem condomínio que tem uma área verde. maior, Uhum. uma área grande, uma área verde grande. E eu, sinceramente, não vejo, assim, só quando... Tá só no grave. emergencial. Só no emergencial. Teve uma situação num empreendimento que eu atendo em Santo André, onde, o ano passado foi isso, um raio pegou na árvore e quebrou o galho, né? Tá. E o galho caiu, não acertou ninguém, nada disso e tal. Mas aí interditou uma área lá, resumindo, o síndico contratou uma empresa Sim. para ir lá fazer a poda. Tá. Fez lá a poda e tal. Mas você tá falando, a gente vai viajando, né? Ele só fez isso porque houve um problema o grave. problema do raio. Então o raio caiu lá, aí ele atendendo até solicitação dos moradores, já caiu esse galho aí, então tem mais galho aí que tá periclitante, né? Vai cair. Então, você recomenda uma manutenção, mas de quanto tempo seria uma manutenção adequada para um empreendimento? Mensal, bimestral? Então, aqui a gente entra naquela nossa conversa, né? Existe uma diferença grande entre a equipe de jardinagem, que vai lá, né? E a gente estava comentando sobre isso, e um paisagista, vou puxar aqui a sardinha para o meu lado. A ideia é essa, Luciana. Né? De uma paisagista
E aí, e foi o que eu te falei, na verdade, eu preciso do jardineiro e o jardineiro precisa de uma orientação, né? E aquilo que a gente conversou do engenheiro e do pedreiro, enfim, cada um no seu quadrado ali fazendo o melhor possível, mas no final acaba sendo uma equipe, né? Quando você contrata uma equipe de jardinagem, que você vai fazer a manutenção, se você se preocupar, se você pensar que essa equipe ela vai estar preocupada com o básico, Só que é cortar só grama? para manter. Não, assim, corta grama, mas aqui, vamos conversar um pouquinho. Você vai em muitos condomínios. Quando você vê a poda da grama, por exemplo, o que você vê? O jardineiro faz essa poda, sei lá, uma vez por mês, a cada 40 dias. E o que ele faz? Ele poda essa grama lá no limite, que você vê até, não é? Fica escalpelada, né? Exatamente. Por que ele faz isso? Porque tem condomínio que chama uma vez por mês, uma equipe. Mesmo que você tenha alguém lá de segunda a sexta ou sábado, essa periodicidade ela não é muito bem controlada. Então ele fala, tá alta a grama, eu vou lá cortar. Eu já fiz um estudo com um campo de futebol, campo de golfe, para entender por que aquela grama é daquele jeito, certo? E aí eu tenho algumas informações, né? A grama é o metro quadrado mais barato de se colocar, mas o metro quadrado mais caro de se manter, né? E aí você fala, por que, Luciana? Por quê? Porque o certo mesmo, seria você ter podas em periodicidades menores, podando menos. Entendeu? Você não pode cortar mais do que 1/3 da grama para que ela seja saudável. E aí você fala para mim, Lu, por quê? Porque se eu escalpelo, aquele escalpelado que você vê é a raiz da grama. Então, o que acontece? Quando você corta ela muito baixa, aquela raiz ela não desce. Ela fica mais superficial. E eu já vi chegar em condomínio que ela ficou acima da mureta, assim. Não sei se você já viu isso em algum lugar. Já vi. É porque aquela raiz não desce. Por quê? Porque tá sempre podando ela bem baixa. Bem no limite. Por quê? Porque ele fala, eu tenho outras coisas para fazer, então quando eu vier cortar a grama, a gente corta o mais baixo possível, e aí eu tenho tempo de fazer outras coisas até ela crescer. Só que isso, você deixa a raiz superficial. E aí você gera um outro problema. Se ela tá superficial, eu tenho brechas. Se eu tenho brechas, eu tenho luz incendido naquele solo e cresce mato. E o mato domina que chega uma hora que você não tem mais grama, certo? Você tem um gramato. Eu brinco. Gramato. Eu vou patentear isso aí. Você tem um gramato. Nunca vi falar isso. Gramato. É porque eu brinco com os meus jardineiros. Patenteia isso, hein? Eu brinco com os jardineiros falando, você tem muito... Mas patenteia não pra ninguém utilizar. Não tem que ter gramato aí. Né? Então, assim, aí vira um gramato. Se eu vou numa periodicidade menor, corto só 1/3, que é o que o pessoal do campo de golfe, principalmente, Eu ia faz. falar isso. Eu atendo um campo de golfe. Ele não tá cortando direto? Direto. Perto do buraco, ele poda todo dia. Exatamente. Porque ele corta pouquinho. Você entendeu? Agora, como cresce isso, né, meu? Cresce demais. Agora, aí você a grama do campo de golfe é diferente dessa grama que a gente tem em condomínio normal, assim? Ou é uma grama específica? Você tem vários tipos de grama. Geralmente, por causa de pisoteio, carrinho passando em cima, geralmente é a grama bermudas. Meu, isso cara corta todo dia, tá todo dia lá, todo dia lá. Tanto que tem uma equipe, esse condomínio que eu atendo, não vou falar o nome aqui, até porque aqui só fala nome se pagar merchan, não pagou, não fala nome. É gigante esse condomínio e tem lá uma equipe bastante robusta de jardineiros. Porque eles precisam fazer isso. Então, quando você corta só 1/3, o que acontece? A raiz, ela desce e se entrelaça lá embaixo. E aí ela não dá espaço para que as cebolinhas, enfim, as batatinhas cresçam e tomem conta. Putz, e daí cortando do jeito que os caras cortam aí, tá. Imagina você que cortando baixo. E aí, geralmente, nesses condomínios, você não tem essa retirada manual do mato.
né? Então, se você corta por cima, se você pensar que você tem cebolinhas, né? Tem umas que são erva daninha que são cebolinhas embaixo. Quando você puxa uma, vira 10. Nossa. Então, quando ele corta, por isso que alastra, porque ele tá puxando, ele tá abrindo aquela cebolinha. Então, a gente tem uma série de percalços aí. E aí, a gente volta, resgatando lá o que você me perguntou com relação à manutenção, né, da diferença. Então, por exemplo, um jardineiro comum, ele não vai saber isso que eu acabei de te falar, né? E você contrata essa equipe de manutenção, ele vai fazer o que ele foi contratado para fazer, Só. que é uma manutenção básica, que é o corte do gramado, que é cortar os arbustos, rastelar, tirar folha seca. Mas o quanto que ele está incrementando ali na questão do solo? O quanto que ele está te orientando com a questão da sua drenagem, da irrigação? Quando eu entro no condomínio, eu vou olhar o solo, eu pego na mão, eu avalio, eu chamo o agrônomo para fazer essa avaliação do solo, né? Às vezes você tem fungo de solo e está prejudicando a planta e você não sabe, porque o jardineiro, ele não vai ter essa informação. Daí a importância de ter uma assessoria especializada. Sim, aí você fala, Luciana, no seu caso, nos condomínios que você faz, eu tenho lugares que eu vou uma vez por semana. Tá. Tem lugares que eu vou uma vez por mês. Mas assim, você fala, Luciana, não posso. Tá, então na mudança de cada estação, você consegue colocar isso na sua programação? 4 vezes no ano? No mínimo, uma vez por ano, para você programar o ano seguinte? Mas precisaria Tem entrar, que ser feito um estudo, né? É caso a caso, né? entendeu? Tem condomínio que eu vou falar assim, tudo bem, eu entendo, você não tem essa Uma vez- verba, tá. mas você precisa parar de olhar o jardim como um custo, e sim como um investimento. Se eu não cuidar adequadamente, eu vou gastar mais. É um problema. Se o meu condomínio, o jardim, tá bem organizado, tá bonito e tal, o valor daquele imóvel, existem estudos hoje que já saíram em várias revistas, em várias coisas, enfim, que aumentem 15% o valor do imóvel. Se você tem uma irrigação automatizada, se você pega água da rua, você tem uma economia de 30%. Então, assim, Água de reuso? se tem água de reuso, eu vou entender que você, não estou preocupada com isso. Ok, deveria estar, mas não estou, né? Mas se a pessoa usa água de rua, muitos usam água de rua, então, poxa, peraí. Hoje existem várias técnicas, vários jeitos de você colocar uma irrigação automatizada. Então, assim, não veja mais como um custo, mas Sim, como um investimento. investimento que vai valorizar não só o imóvel, mas a avaliação da sua gestão, né? Então, precisa mudar um pouco esse Não, olhar. indo mais longe ainda, a COP30 terminou semana passada, né? Sim, Então é se preocupar, dentre as áreas que eu tenho informação, eu também sou tecnólogo ambiental. ai, que legal! Então a gente tem que se preocupar com o ambiente, né? O meio ambiente. Sim, Daqui sim. a alguns anos aí, você não vai ter mais o que comer, né? Vamos só fazer uma pausa agora, 19h33. Nossa, passou Preciso, rápido. rápido, né? Preciso honrar aqui os nossos patrocinadores. Então, você que nos acompanha aqui semanalmente, mais uma vez, toda quinta-feira estamos aqui ao vivo, das 19 às 20, levando informação, tendências, levando a solução, muitas vezes, do seu problema. Você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, deixa aí o like. Tem interesse em sugerir pauta, convidados? @podcast Previna-se ou @ Moreno Consultor. O podcast Previna-se tem o oferecimento da Orion Lift Elevadores. Então, você que busca uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, Orion Lift no mercado há mais de 20 anos. Uma empresa genuinamente nacional, fica ali na região da Moca, Alto da Moca, um parque industrial espetacular. Então, acho que vale a pena bater um papo com eles lá, fazer uma visita. Leandro vai receber vocês lá com muito carinho, muito cuidado, inclusive. A Orion se destaca pela qualidade na eficiência do atendimento ao cliente. Esse é o foco. Também estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria, uma empresa voltada à segurança patrimonial, projetos personalizados, análise de riscos, testes operacionais, manual de normas e procedimentos, treinamento para equipe de serviços. Nova Estratégia atua reduzindo riscos através da prevenção. QR Code na tela, bate um papo com a rapaziada lá, uma equipe multidisciplinar, o pessoal trabalha em todas as áreas aí voltado à prevenção. General Bombas,
Um abraço aí, Edmilson. Tá me devendo uma visita aqui, hein, filho? Atuam, aqui a cobrança é ao vivo pro Brasil inteiro ver. Atuam com uma abordagem integrada, cuidando desde a manutenção preventiva até a resolução de emergências, sempre priorizando a eficiência e a redução de custos para os clientes com relação a motobombas, piscinas, elétrica, hidráulica e reservatório de águas. Tá? E o QR Code, mesma coisa, bate um papo com eles lá. Uma empresa que também se preocupa muito com a qualidade e o atendimento ao cliente, que é o principal. Tracom, administradora de condomínios, oferece administração completa com inovação e tecnologia. Soluções completas para administradoras, construtoras e incorporadoras. Tracom, transformando condomínios, conectando vidas. E Market for You, mini mercado sem atendentes, que traz praticidade e preços justos para suas compras a qualquer hora do dia ou da noite. E mais importante, né? Sem custo para o condomínio. Deixe seu condomínio mais prático com o mini mercado 24 horas. Bom, a gente estava falando, e sem querer perder o fio da meada, né? Falando de manutenção. E eu vejo que muitas vezes o síndico prega que na gestão dele, redução de custos, tal, isso me incomoda muito. Mas, então, eu estou síndico agora, certo? Tá. Estou síndico, Tá. só que eu sou aquele síndico que não curto muito jardim, Tá. né? Não tô falando mal de síndico, não. Eu sou síndico agora, não curto muito jardim, não tô nem aí pra adubação, pra irrigar. Quero que ele se estresse mesmo, você falou lá, estresse Hídrico. estresse hídrico, aí vai lá ficar. Só que aí acontece o seguinte, começou a morrer. A grama a grama natural que tinha lá, aí eu já vou com a ideia de colocar grama artificial. Um síndico do me falou isso. Ele falou, que a gente vai conversando e vai lembrando de história, né? Uhum. O síndico falou assim, vou tirar essa grama toda e colocar artificial. Eu falei, não faz isso. Já não tem. E a que tem, um pouquinho que tem, você vai tirar? Bom, daí ele contratou uma empresa lá e conseguiu reverter. Tá. Conseguiram convencer a não tirar a grama natural e colocar artificial. Bom, mas então, você, até no final da sua fala, antes do intervalo, você comentou que não é custo isso, né? É investimento, né? Então, óbvio, você recomenda que seja investido uma verba, até na própria previsão orçamentária, para esse trabalho de manutenção, mas não a manutenção básica. Porque a manutenção básica, o nome já diz, né? O básico. Ele não se sustenta a longo prazo, Exatamente. né? Você vai perdendo, e é isso. A planta que não tem nutriente, a planta que não tem uma irrigação adequada, ela vai perdendo, ela vai ficando fragilizada e você vai perder esse jardim. E aí, para você recuperar? É muito mais caro, né? Então, se você tem uma verba anual lá, por isso que eu falo, Luciana, eu não consigo te chamar toda hora. Gente, faz pelo menos uma vez no ano, para que você, no próximo ano, tenha uma estratégia de como você vai lidar, né? Eu vou falar para você, olha, essa época do ano você aduba com isso, nessa época com isso, nessa época você tem as podas, vamos falar, a azaleia acabou a florada agora, tá, né? Foi até estender um pouco mais, geralmente no final de outubro a gente acaba. Esse ano, alguns lugares, novembro, começo de novembro ainda tinha. A azaleia, eu podo ela uma vez por ano. E falo para todos os jardineiros, todos os condomínios. Falo, pode falar que ela tá toda arrepiada, pode falar o que você quiser. Você só vai podar no final da florada e falo, você poda esse tanto. E cada ano que entra, mais ela vai ficando mais florida. Ela tem uma época certa de poda. Então, assim, isso é com a azaleia, isso são outras vegetações, outras coisas que a gente fala lá numa programação anual. O que é importante o condomínio ter de adubo? Que tratamentos preventivos? Eu sou a favor, Moreno, na verdade, de sempre você fazer uma gestão no seu jardim, no seu paisagismo, uma gestão, como é que fala? Antes do negócio, sabe? Dá problema. Porque E depois que zoou? Depois eu sou obrigada a vir com recursos que não são tão bons, né? De produtos químicos, eu sou contra. Então, assim, quando você faz um tratamento preventivo, você vem com coisas que são mais orgânicas, biológicas, e elas resolvem, né? Agora, quando o negócio já entornou, eu tenho que pedir ajuda para um agrônomo, eu tenho que pedir ajuda para um biólogo, aí o negócio já fica mais caro. Entendeu?
Aí eu tenho que fazer vários tipos de Aí análise. aquela economia que foi feita Desculpa, é foi... meio porca. Entendi. Deixa eu só lembrar de um detalhe, antes do intervalo também, você comentou sobre acessar o portal da prefeitura e registrar lá a situação da árvore e tal, né? Como o nosso programa ele tem uma audiência bastante... É É, mais abrangente, é, né? e a gente tem até internauta internacional, porque o cara Uau! tá assistindo, né? Temos cara aqui doido aí de fora. Então, você que está assistindo a gente, que não é de São Paulo, procure no seu município, É. né? Qual que é o órgão que cuida disso, né? Aqui em São Paulo, lá, aqui não, aqui é Diadema, né? É, Em mas São lá em Paulo São tem a Paulo. prefeitura, lá tem o órgão adequado. Então, verifique qual que é o órgão que cuida dessa área para você poder até fazer solicitação de poda, tudo isso. Mas falando em poda, você está falando até da técnica, né? Então, vamos dizer, teria dois tipos de poda. A poda, vamos dizer, a poda amadora, o cara que sai lá metendo facão Então, em vamos tudo, lá. e a poda técnica. Geralmente o que que acontece? E por que que eu sou a favor de quando você tem alguma coisa, e eu entendo o que a Prefeitura de São Paulo faz, né? Por quê? Porque quando você tem um jardim, o que que ele vai fazer? Ele vai tirar galho morto, galho seco, né? Ele vai fazer esse tipo de poda, né? Agora, quando você precisa de uma coisa, e principalmente que é alguma coisa de um porte maior, você tem essa poda técnica. E o que que ela é? Por que você fala, ai, por que que não pode podar? Né? Porque a pessoa que vai podar, ela vai estar vendo aonde que é a brotação, Hum, né? Ela vai estar olhando que parte da planta, como é que a seiva ali vai caminhar. Entendeu? Ele tem um conhecimento mais biólogo do que simplesmente ir lá e. Ah, eu vou tirar isso aqui porque tá me atrapalhando. Entendeu? Ah, tá pegando na cerca. Pá. Né? Ele vai pensar muito mais. Ah, eu posso tirar esse pedaço da árvore, não vai desestruturar ela na copa? Então, é muito mais profunda essa poda do que e fora que ele tem o equipamento correto. Eu não posso ter uma serra, né, elétrica, né? Não posso. Então, assim, quando você contrata essas equipes, por exemplo, você já tem a liberação, né? Lá em São Paulo da subprefeitura. E aí você fala, então, eu já tenho a liberação, eu posso pôr meu jardineiro para podar? Não. Você tem que contratar uma empresa que tenha a licença junto à prefeitura para fazer esse tipo de poda. Por quê? Porque quando você vai pedir, entra, você mesmo pode pedir, ou você pode, enfim, colocar a empresa para fazer essa autorização. Ela tem uma autorização porque ela tem todo esse conhecimento, ela tem um biólogo lá dentro, ela tem agrônomo lá dentro. Então, é diferente do que simplesmente eu pegar o jardineiro que não tem esse conhecimento e falar, poda isso daí. não sei se você se recorda, eu não lembro, acho que foi nas últimas eleições. Estamos em 2025, né? Uhum. As últimas eleições foi em 2022. Foi isso, acho que Bom, não É, me importa. Mas viralizou na internet isso. Se eu não me engano, foi no município no Paraná. Município do Paraná. O Tá. que acontece? O candidato, ele queria colocar um outdoor dele. Não sei se você se lembra disso. O que ele fez? Ele pegou a equipe dele. Foi me processa aí, se quiser processar. Tá na internet isso. Ele pegou a equipe dele, foi e podou todas as árvores de uma área lá, porque ele queria que Que aparecesse na o estrada, outdoor. na entrada da cidade, né? Que era a entrada da cidade, uma avenida principal lá, onde ele ia colocar o outdoor, então tinha uns galhos na frente. O que que ele fez? Pegou. Não pode falar capanga, que aí o processo vem mesmo, né? Mas pegou a equipe dele lá, colocou a escada e os caras meteram a serra e serraram tudo lá. Podaram tudo. Então, isso foi uma poda amadora que certamente Drástica, né? drástica e certamente Desestabilizou né? Porque você tem que ver. Então, se você tem uma árvore de alto porte, enfim, ela fica sustentada. Então, se você tira o tira negócio. de um lado só Qual é o perigo dessa árvore e depois cair? ele, né? Porque daí viralizou isso. Ele, não, mas foi uma poda autorizada. Autorizada por quem? Não tinha autorização nenhuma, ele simplesmente colocou a equipe dele lá, mandou tirar para colocar o tal do outdoor. Então, todo tipo de poda, é importante a gente ressaltar isso,
Porque muitas vezes até o síndico ou o administrador, enfim, zelador, gerente, tem até a boa vontade, né? Boa Sim, vontade, sim. e daí eu acabo me culpando. Agora a gente vai conversando, alguns projetos que a gente faz, o que acontece? A gente recomenda projeto de segurança para o condomínio. A Sim, gente recomenda que no muro tenha câmera. sim. E muitas vezes a vegetação acaba Atrapalhando ali a atrapalhando. E o visibilidade, que, é que a gente coloca no perigoso, né? relatório, né? Para essa câmera ter um ângulo de visão melhor, se faz necessário podar a árvore, podar essa vegetação. Só que aí eu coloco no relatório isso. Quem vai podar e como vai podar? Aí eu lembrei lá do candidato a vereador, lá, candidato a não sei o que lá. Mete Machado aí. Só que aí, será que a poda está sendo realizada da forma adequada, da Você forma. vê, eu vou te falar uma coisa, até, o ângulo que é cortado, ele tem um sentido. Porque, por exemplo, se eu corto de um jeito assim, por exemplo, tá aqui, eu corto, sei lá, assim, você não tem um caimento da água, então ela vai infiltrar naquele tronco. Então, o quanto não pode prejudicar? Então, assim, quando você pode reparar, quando vai o pessoal da Enel ou qualquer outra empresa especializada, o corte é meio chanfrado. Por quê? Porque aí, a água não tem, como ficar parada ali, Vou te falar uma entendeu? coisa, aí lembrando, né? Eu morei numa casa ali na rua. Não importa onde rua também, importa saber da minha vida. É, nossa, que cavalo. Não, é que a gente quer dar muito detalhe. E eu tinha uma roseira lá, tinha uma roseira. E o que acontece? Eu podava a roseira, Tá. imagina, eu podava a roseira e nunca, não crescia aquela roseira. Não saía do lugar, tal, não sei o quê. Um dia eu tava cortando, tava passando uma senhora na calçada. Que devia conhecer de rosa. Exatamente. Ela me chamou de um nome lá e falou assim: você tá podando errado, seu Moço. excelentíssimo morador. Ela falou assim: pra você podar a roseira é chanfrado, ela falou. Chanfrada. É chanfrado. E eu, o que que essa velha, o que que essa Porque a senhora tá dizendo? Chanfrado. roseira você pode ver, ela tem muito problema com fungo. Um fungo até chamado oídio, que a folha fica meio esbranquiçada e tal. Mas, E Luciana, depois que eu chanfrei o negócio lá, deu certo. meu, a roseira aí desembestou. Ela cresceu em altura. E importe. Meu, e umas rosas. Aí, logo quando a senhora me chamou de um nome diferenciado, eu fiquei puto com ela, né? Imagino que sim. Mas eu falei, meu, não falei nada, porque é uma senhora de idade. Sim, Já mas você então, pensou eu que, né? acatei, mas daí depois nunca mais via a mulher passando lá, porque eu queria agradecer. Porque precisa ver, é que eu não tenho foto da roseira antes, quando eu podava, achando que eu era o top, quando eu comecei a chanfrar. Mas são Nossa, detalhes, viu, Moreno? detalhe. São Mas aí é detalhes. importante você comentar isso e a gente até usar essas ilustrações para poder deixar claro como tem que ser feito para quem sabe. Porque É, na minha cabeça, o que que eu fazia? Quando a rosa murchava murchava, eu ali. ia lá e cortava. Mas do jeito que eu achava que era. Quando eu comecei a chanfrar, meu, a rosa parece que você até que enfim você acordou, né? Mas você vê, são detalhes. São Então detalhes. daí nós vamos voltar lá para a importância do síndico entender que você falou isso no finalzinho do primeiro bloco, né? De que não é um custo isso. Não, É é um um investimento, investimento. e é um investimento que pode ser médio, longo prazo. Pô, não tenho dinheiro para te contratar, pra você vir todo mês aqui. Não. Tá bom, de repente bimestral, trimestral, mas que seja feita alguma coisa, porque aí eu tinha feito algumas anotações aqui, né? A importância de adubar o terreno, não é só plantar e acho que vai. O adubo, e eu achei espetacular o estresse hídrico. Vou até anotar para não esquecer isso aí. O estresse hídrico. Então, de repente, a coisa pode estar estressada lá e você jogando Sim. água. Não, Porque o porque estresse hídrico ele pode ser por excesso ou pela. sim, Putz, e aí você vai avaliar no seu jardim, por exemplo, às vezes você tem vegetações que precisam de muita água perto de que outras que não precisa. precisam de quase nada. Então você está molhando lá e fala: Meu, eu não estou entendendo por Que tá que acontecendo? tá, o que está acontecendo aqui. E aí eu vou olhar e vou falar assim: Ó, vamos separar isso daqui, olha, a luminosidade, olha. E eu acho assim: a gente começa com o pé no chão, certo? Eu não posso, gente, então pelo menos uma vez por ano eu vou chamar. Começa, né? Porque é preciso dar o primeiro passo. E aí você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Negócio da COP30, daqui a pouco a gente não tem alimento. E é verdade, porque assim, mesmo que você não goste, tá? Digamos assim, eu já conheci pessoas que não queria ter uma plantinha em casa, não queria ter um nada. Aí são dois fatores, né?
Primeiro que se o ser humano vive há 200 mil anos e a gente está na cidade há 6 mil anos, então, bom, a sua ligação com a natureza, ela é grande, né? Então, assim, eu não sei no resto do mundo, mas em São Paulo, principalmente, tem um estudo lá que a gente vive 90% do tempo em área construída. Sim. Então, hoje em dia você vê cada vez mais escritórios com a questão da biofilia, os hospitais e tudo mais, para quê? Para tirar esse estresse, esses picos de ansiedade, enfim. Você não sentir que você está ali, né? Nesse tipo de lugar e tal. Então, se traz a natureza de diversas formas, não só com vegetação, mas com quadro, papel de parede, tapete, enfim, se traz a natureza, né? Então, isso é uma questão que aumenta a sua produtividade, diminui o seu estresse, o corpo cura. Então, você tem essa questão. Mas você pode não gostar, ok? Eu respeito isso, tá? Só que tudo que você usa de recurso, ele Vem vem de da onde? natureza. É. Então, assim, por mais que você não goste, há um respeito nisso, né? Uma preservação disso. Ou deveria haver, né? Deveria haver. Por quê? Porque o que você come, o que você veste, o que você tem na sua. Né? Tudo que a gente usa hoje Vem do meio ambiente. vem de alguma forma do meio ambiente. Então, assim, há de se ter uma preocupação. E você, dentro de um condomínio. Outro dia eu estava escutando uma palestra e até esqueci o nome dele. Ai, tá me fugindo. Mas ele falava justamente da questão da inteligência artificial, né? E aí ele falava assim, que a inteligência artificial, ela vem no sentido de que ela vai otimizar o seu tempo. Então, não é que ela vai substituir você, mas ela vai te dar mais tempo para você fazer outras coisas, certo? Sim. E aí, o que daqui a pouco você tá falando assim, vai sobrar um tempo. E aí você vai falar, o que eu vou fazer? Você vai ter que ter uma inteligência social. E onde essas pessoas vão? Eu brinco muito, falando assim, quando eu começo uma palestra, falando assim, ó, fecha seus olhos, né? Imagina, onde você queria estar agora? E assim, 99% das pessoas queria estar em algum lugar na natureza. Ou queria estar numa casa de campo, ou queria estar na praia, ou, entendeu? E aí eu falo pra... Se você não tem no seu condomínio uma área de interação, que tenha um paisagismo, que convide as pessoas para aquele lugar, poxa, é triste. Você mesmo falou, tem condomínio que não tem um nada, Então, né? É triste. Se eu for comprar um imóvel, você acha que eu vou olhar esse jardim, se tem jardim ou se não tem jardim? Ou se eu vou olhar esse condomínio e vou pensar, quando. E aí já teve um. Uma vez falaram para mim assim, que tinha um síndico super conhecido aí, profissional e tal, e ele tava. E estavam. Era ele mais dois. Né? E aí chegou ele, e aí já chegou com um nome, né? Com uma coisa e tal, e aí ele falou tudo, né? Porque nesse negócio para você escolher qual que é o síndico que vai ficar, e falou, e falou. E só o nome dele já dizia várias coisas. E quem estava dando esse testemunho era ele. E aí veio o segundo, que também era um pouco mais conhecido e tal. E aí veio o terceiro, que não era conhecido. Aí ele falou assim, ó... Desculpa usar essa história, na verdade, porque é de alguém e é de fica à vontade, verdade. por favor, até porque é importante. Essas histórias até nos faz refletir e fazer algumas comparações. Será que eu não estou errando ou não estou... É importante essas histórias. Então, e aí esse terceiro veio e falou assim: olha, eu não sou conhecido, eu não tenho esse currículo como eles têm, mas eu administro o condomínio do lado. Vocês já viram meu jardim? Putz, É assim que eu administro. E ganhou. ele ganhou. Ganhou. E ele ganhou, né? Então, precisa ter um outro olhar. E é bacana você falar tudo isso, porque assim, sabe um ditado aí, né, que a pessoa o homem tem que casar, tem que ter filho, Hã. tem que escrever um livro, É plantar uma árvore. até, viu, Aleteia, se você estiver assistindo o programa, que eu sei que você assiste sempre, né, nós precisamos visitar a árvore que a gente plantou lá. Você conhece a Aleteia? É Não. uma síndica profissional, vou te apresentar para ela. Tá. A Aleteia Meira, ela tem um projeto chamado Síndicos de Salto Alto, Ó. projeto bacana, e ela teve a situação envolvendo o câncer de mama, se curou, né?
Então, todo mês de outubro, Ela ela vai. faz um evento Ai, que Outubro legal. Rosa. E no evento Outubro Rosa do ano passado, enfim, foi lá no Parque Chico Mendes, em Osasco. Tem vários Chico Mendes. Depois que eu fiquei sabendo que eu conheci o Chico Mendes de Santo André, de São Caetano. E aí tem um em cada lugar. Eu conhecia o Chico Mendes de São Caetano. Tá. Só que eu soube que tem Chico Mendes de Santo André. É, Então é o Parque Chico Mendes de de Osasco. Aí nós plantamos lá um IP, não me pergunta a cor, eu nunca. Um IP, e eu sei onde é que é. Então nós precisamos ir lá visitar. A Letéia ver como é que tá, né? Porque não é só plantar e largar lá. Não, Tudo bem que é né? um parque, Sim. parque municipal. Que é tem lá- cuidada, tal. tem o biólogo, tem a turma toda que não vai fazer lá a poda, só passar o facão lá. Mas é importante a gente falar nesse assunto, até porque eu comentei da COP, porque tava um pau na COP aí, mas enfim, o assunto Foi não é esse. mesmo. É para uma outra pauta. Os caras discutindo que ia discutir, depois não discutiu que acertou que ia discutir. Mas, enfim, é uma pena, são 19 horas e 56 minutos, já estamos nos encaminhando para o final do programa, mas óbvio que eu ainda tenho mais um assunto aqui que parece que é uma lenda nisso aí. Mas, de novo, por síndico que está assistindo o programa e de repente pensou assim, falou, caramba, né, meu, nunca pensei nisso. Nunca, eu tô falando isso porque eu sei que a gente tem uma audiência aqui. A gente mais ou menos sabe quem assiste o programa, né? Tá. Tudo bem que de repente agora você também tem o pessoal que você convidou aí também para assistir, mas a gente sabe mais ou menos quem assiste. E eu sei que tem vários síndicos que agora você tá pensando, putz, meu, nunca pensei nisso. O jardim tá lá, aí eu contrato lá o jardineiro, nada contra o jardineiro, mas ele faz Não. aquilo que ele é orientado a fazer. Aí ele vem com a roçadeira, né? E vai até o talo. Aí chega lá. Por isso que não cresce essa grama aí, velho. Por isso que essa grama tá sempre. Você fala, nossa, essa grama não cresce, lógico. Então, a importância de um estudo adequado, né? Então, Sim. tenha certeza, muita gente vai te procurar. Vai te procurar pelo seguinte, porque agora. Sabe aquela pulga atrás da orelha? Só que agora eu tô assistindo o programa lá e não tô com a pulga só, não. Tô com Com tudo. porque nunca me preocupei. E daí foi bom você trazer esse exemplo aí dos 3 síndicos na hora da votação lá, onde 2 de nome não é nada, hein? Cuidado que você vai ficar contando tanto por nome aí, né? Enfim, vamos ver se São Paulo... Quem deu esse Vamos ver se depoimento... São Paulo foi alguma coisa, né? Porque nome, né? Então trouxeram um cara de nome. Quem deu esse depoimento foi justamente a pessoa que tinha mais nome. Então, e daí, o que acontece? O que ganhou não foi o que mostrou que tem a preocupação com o meio ambiente? Sabe? Eu sou do interior, dá pra ver pelo meu sotaque, né? Eu cresci no meio do mato, pisando na lama, lá no barro. Hoje em dia, né, não pisa no chão mais, que fica gripado. Né? Tem que ter um espaço lá pra criança, pros cachorros também, porque nós vamos falar de pet A gente já. Eu quero falar de pet, porque, pessoal, agora o pet faz parte da família, né? O pet Sim, agora... é super importante. Tanto que eu te falei fora do ar, né? Que eu tô monitorando aqui o meu pet. O meu pet tá dodóizinho. Mas enfim. Então, com relação aos pets, né? Tem muitos condomínios, muitos não. Alguns condomínios têm lá Só área muitos pet. moradores. Né? Não, tem até aquele condomínio que nem área pet tem. Tá. Mas aí o morador, ele vai sair com o pet dele. Aí ele desce com o pet. E é impressionante, o pet vê um jardinzinho... Ele vê uma grama, né? Ele vê uma graminha e ele ama. vai lá e quer marcar o território dele lá. Sim. Só que eu não sou veterinário, né? Mas a urina, não só do pet, a urina humana... É muito ácida, né? É muito ácida. Enfim, e aí como é que faz isso? Como é que você não vai conseguir falar pro cachorro, o cachorro, aqui você não pode fazer xixi. Né? Ele não... Como é que o síndico lida com isso? Porque eu vejo muito condomínios que tem esse problema, sabe? Tem até, me vem na cabeça, né? Alguns caminhos que ali aquela grama não nasce, não cresce, porque é onde os cachorrinhos passam e faz xixi ali. Como que ele pode, sei lá... melhorar isso? Minimizar essa dor, né? Porque... E aí o síndico escuta de quem não tem cachorro, né? Que quem tem o Escuta, cachorro... porque estraga, quem né? tem o cachorro... Meu, agora não tem, a pessoa não tem o cachorro e é contra tudo que se fala de pet.
É muito complicado, porque entra no direito do outro, né. E aí onde que termina meu espaço? Quando começa o espaço do outro, É. né. Então é difícil você vir e você conseguir agradar todo mundo, né. E aí existe também condomínios que permitem essa circulação, já tive um condomínio Que no permite? Morumbi que na legislação interna deles lá permite o passeio de cachorro. E aí é muito difícil controlar, né. E tem outros que não permite circulação, e tem uns que têm o espaço pet, né. E o que eu diria para você, se você tem a possibilidade de ter um espaço pet, porque às vezes andar na rua hoje, igual você falou, né, a questão, você tem um problema de ser assaltado, é Putz. muito complicado você ir com o seu cachorro, né. Hã, então assim, se você tem um espaço e é possível ter esse espaço pet, nossa, fantástico, né. Aí você fala: "Mas Luciana, o que que eu faço?". O que que eu vou te falar? Você precisa tratar esse solo. O solo, gente, ele é o segredo de grande Só que parte as pessoas das só vê o que tá preocupações. fora dele, né? Só que assim, tudo é o solo. Então, se eu falar para você: "Ó, se você tem um espaço pet, não é qualquer grama que você vai pôr nesse espaço pet", né. Então, qual é a grama que aguenta mais? Qual é a grama mais rústica? Olha eu aqui ajudando, hein. É a batatais, né. Batatais, por exemplo, se eu tenho um sítio e eu não quero ter muita manutenção, eu ponho a batatais. "Ah, mas Luciana, ela é ruim porque se você ficar lá se enroscando nela, ela dá coceira". Dá, na gente dá, Tá. né. Mas o que que vai fazer? Vai fazer o cachorro também não ficar lá todo, entendeu. Mas ela é mais rústica. "Ah, Luciana, só isso?". Não, claro que não. Mas você precisa cuidar do solo. Então o que que você vai fazer? Composto orgânico, você vai colocar calcário dolomítico. Por quê? Porque você tem que aumentar o pH do solo, você tem que deixar ele o mais neutro possível, né. E tudo isso pode, estar na previsão de uma consultoria. Então, se você tem um espaço pet, você tem que saber que você vai ter que, sei lá, de 3 em 3 meses trocar aquela grama, né. Então, eu tenho um espaço pet, então, por exemplo, eu não vou pôr grama em tudo, porque senão eu tenho, né. Então eu vou colocar brita, eu vou colocar outros recursos, uma área, com brinquedo para os cachorros que não seja grama normal, aí sim vale de repente colocar um espaço que seja com grama artificial. Então, sabe assim, alguns Mesclar. pedaços, se você mescla, fica bonito e você não tem tanto essa troca. Agora você vai colocar: "Não quero não, porque a grama é barata de pôr, eu vou pôr a grama". Então, meu filho, desculpa, né, você vai ter que trocar essa grama mensalmente, quinzenalmente, por quê? Porque a urina do cachorro, ela é muito ácida, não tem o que fazer, né. Agora, se eu uso esses outros recursos, então, aí eu tenho mais um espaçamento maior entre as trocas, mas você vai estar investindo do mesmo jeito, né, no calcário, no composto orgânico, enfim, mas você está tratando aquele solo, né. Tá, mas aí, então é o seguinte, eu tô entendendo perfeitamente e tal, mas daí, Hã. eu sou aquele síndico meio prático, eu não quero tô falando isso porque eu até tô vendo o síndico assistindo lá e dizendo: "Pô, mas eu tenho que contratar ela pra fazer isso, o jardineiro e o outro pra podar não sei o quê e tal". Você tem uma equipe? Temos, mas, por exemplo, você tem os seus jardineiros lá contratado. Quando você faz a consultoria, eu vou orientar o trabalho De quem tá lá. de quem está Só que lá. eu sou um Você não síndico, quer, você não, quer eu tudo. não quero jardineiro, eu já mandei, já assumi a sindicatura, já mandei o jardineiro embora, já mandei o manutencionista embora, Você fiquei quer só com uma o equipe zelador. só. Fiquei só com o zelador, e o zelador que faz tudo lá. Cuidado com isso aí, hein. Você Cuidado. tem processo depois por desvio de função, É, acúmulo, mas eu sou esse síndico que mandei todo mundo embora, tô só com o zelador lá fazendo tudo. Mas aí, eu entendi o misericórdia. programa, assisti o programa e percebi: "Poxa, eu preciso ter uma equipe que faça isso", Uhum, né. Então, aí eu vou viajar para um outro condomínio que eu atendo. Eu tenho um condomínio que eu atendo aí, que lá tem uma empresa de paisagismo lá, tá. né. E o contrato lá é uma vez por mês, Uhum, vai lá o jardineiro fazer lá um trabalho que já tá ele tem um cronograma de atividade. tá. Então por mês ele vai fazer isso, 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 Sim, isso. vai uma equipe e já Isso. faz. Aí bimestralmente faz isso, 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 isso. Aí tem lá o período de adubo, Sim, aí para não gerar o estresse hídrico, tem lá outra. você gostou dessa, Não, hein? curti, curti.
Daí eu falar pra ele isso. Falei, meu, eu vou dar uma... Como é que você trata o estresse? Na sua vegetação. Não, igual que, eu lembro que teve eu participei de isso faz alguns anos, né? Aí um advogado falou uma palavra lá, ai, fugiu. Inexequível. Nossa, Quando eu aprendi essa palavra, meu, cheguei nos locais, não, mas isso aí é inexequível. Você tirou de onde isso? Doutor fulano que falou. Porque tem alguns termos jurídicos que, meu, não tem Sim. nada a ver. Por que não fala não dá pra fazer? É É inexequível. inexequível. Mas enfim, então, o síndico que está assistindo e tem essa pergunta. Então, você tem uma equipe, de repente eu não tenho ninguém lá no condomínio, não tenho jardineiro, não tem essa turma. Então, você tem uma equipe, então talvez na sua consultoria você pode fazer, de repente, pacote só da sua consultoria, Sim. ou você pode também... Colocar e cobrar uma coisa só, e Tá. aí de repente ele fala só comigo. Pode ser. Eu só tenho medo, de verdade, Moreno, porque assim, às vezes a pessoa. Ela é uma praticidade, óbvio, você ter uma pessoa a quem reporta todos os serviços, né? Centraliza, né? Mas eu tenho medo, por exemplo, porque tem muitos que vão e pegam, por exemplo, uma equipe só que faz tudo de manutenção. Tem muitos que fazem isso, tá? E eu vou te falar, Não com faz. todos que eu converso, a parte de jardinagem é assim, a gente está fazendo porque se a gente não colocasse jardineiro aqui, Contratava outro. contratava outro. E aí, não é uma prioridade, né? Então, assim, você precisa entender que quando você está falando de jardim, é um ser vivo. E ele responde de formas diferentes. Às vezes, a mesma vegetação, eu posso ter essa vegetação em vários lugares diferentes, ela vai responder de formas diferentes. diferentes. Por quê? Porque tem um tipo de ventilação ali, tem uma luminosidade diferente, a adubação é diferente. Então, assim, ela vai responder de formas diferentes em diversos ambientes, né? O que é diferente de você, não, eu tenho essa pedra e eu vou limpar essa pedra sempre do mesmo jeito. Então, não é a mesma coisa, Verdade. né? Então, o que me preocupa é isso. Se você quer tanto centralizar uma coisa, Será que vai ser saudável? Né? então a gente precisa, por exemplo, quando eu faço a consultoria, eu prefiro que não seja a minha equipe. Por quê? Porque Sim. eu vou lá com o olhar do E síndico, você do até vai conseguir morador. fiscalizar também, né? Entendeu? Então, geralmente, o lugar que eu faço consultoria, eu não ofereço manutenção. Já me Entendi. pediram várias vezes, mas eu falo, gente, como que você pode ter certeza que eu tô fiscalizando e vou dizer para você exatamente se aquela equipe é Se minha? minha equipe. Verdade. Então, eu não posso ter Concordo. esse olhar, sabe? Então, eu sempre falo, olha, onde eu faço consultoria, né? Não come o pão onde você... Sim, verdade. Porque, senão... Olha só, 20 horas e 7 minutos, já quase 20 horas e 8 minutos. Precisamos já encaminhar para o final do programa. O que acontece? Eu vou honrar de novo nossos anunciantes, daí já vai preparando o seguinte. Quando eu voltar para você, já prepara uma mensagem final para o nosso internauta. Tá bom. Mensagem final. E os seus contatos. Tá bom. Porque daí é o seguinte, estou assistindo o programa lá e pensei, putz, meu, a vegetação aqui tá estressada já, não tem manutenção nenhuma, não tem irrigação nenhuma, não tem adubação, nada disso. E vão te procurar, até porque é uma dor que o síndico tem e muitas vezes ele acaba só conseguindo entender quando acontece alguma coisa. Igual esse empreendimento que eu falei, que por causa do raio. Se não tivesse caído o raio, tava lá até agora. Então, mensagem final daqui a pouco e os seus contatos. Fechou? Fechou. Bom, então, olha só, você que está com a gente até agora, né? 20 horas e 8 minutos, quase 9 já. Te agradeço aí pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Estamos aqui toda quinta-feira ao vivo, das 19 às 20, levando informação, levando tendência, levando muitas vezes a solução das suas dores, né? Mas para isso temos aqui alguns apoiadores e quero mais uma vez agradecer a Orion Lift Elevadores, uma empresa especializada em manutenção preventiva, manutenção corretiva de elevadores multimarcas, uma empresa genuinamente nacional, fica ali no Alto da Moca, uma empresa... Eu sou suspeito, né? Porque os caras não é só porque me patrocinam, não, mas é um parque industrial que você não vê em grandes por aí. Então escaneia o QR Code deles aí, bate um papo com eles lá, eles vão se surpreender com a qualidade e atendimento. Estamos com o apoio da Nova Estratégia Consultoria, uma empresa voltada à segurança patrimonial, especializada em segurança para condomínios, é óbvio, né? Projetos, análise de riscos, testes operacionais, manual de normas e procedimentos, não é copia e cola, treinamento para equipe de serviços. Eles atuam reduzindo riscos através da prevenção.
Então, também é uma equipe multidisciplinar, está no mercado há mais de 30 anos, o pessoal lá é meio coroa. Coroa não, né? Jovem há mais tempo. Escaneia o QR Code e bate o papo com eles lá. General Bombas atuam com uma abordagem integrada, cuidando desde a manutenção preventiva até a resolução de emergências, né? Sempre priorizando a eficiência e a redução de custos, que isso eu não curto muito, né? Mas o Edmilson gosta que fala isso, né? Redução de custos para os clientes e manutenção de bombas, piscinas, parte elétrica, hidráulica e reservatórios de água. Também QR Code na tela. Market for You, mini mercado sem atendentes, que traz praticidade e preços justos para suas compras a qualquer hora do dia ou da noite. E o melhor de tudo, sem custo para o condomínio. Deixe seu condomínio mais prático com o mini mercado 24 horas. Antes de passar a palavra para a Luciana, para ela deixar aí a mensagem final e os contatos, eu não tenho muito esse costume de dar spoiler do próxima edição do Previna-se, né? Mas a próxima edição do Previna-se, semana que vem, você não pode perder. Nós vamos trazer aqui uma jornalista, a jornalista Débora Alfano, da TV Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes. Conseguimos lá uma liberação, ela vai vir para cá, vai falar sobre comunicação assertiva. Então você, síndico, precisa se comunicar bem. E ela tem aí uma expertise em comunicação assertiva. Então, obrigado aí ao Grupo Bandeirantes por estar liberando aí a jornalista Débora Alfano. Então, semana que vem, não percam, previna-se. Vamos falar sobre comunicação assertiva. Aí preciso eu me policiar para não falar besteira aqui. Sensacional, hein? Expert em comunicação e eu gaguejando, falando palavra errada aqui. Vou ter que estudar essa semana inteira para não falar besteira. Então, Luciana, voltando aqui. Por favor, mensagem final para o nosso internauta. Mas antes disso, te agradeço pela sua atenção, pela sua disponibilidade. O internauta não precisava saber disso, mas mudamos data, mudamos horário. E você sempre muito prestativa, então te agradeço. Quero que você se despeça, mas antes de despedir, mensagem final para o internauta. E daí, já na mensagem final, já emenda o contato, que agora é o seguinte, estou assistindo o programa lá, falei, vixe, preciso de uma assessoria, porque tá morrendo todas as plantas aqui. A roseira não dá rosa vai um tempão já. Vamos lá, por favor. Primeiro, obrigado. por favor, eu acho que considere como um investimento e não como uma Custo. despesa, né? Coloque isso no seu orçamento ali anual. Contratar um profissional mesmo para fazer essa fiscalização, ver se o serviço que você tem, se está funcionando, por que não está funcionando, trazer esse olhar. Custa mais barato do que você possa imaginar e vai agregar muito mais ao condomínio do que você simplesmente fazer essa manutenção básica, ok? Ela precisa ser feita? Precisa, mas você pode melhorar isso muito mais com muito menos recursos do que você possa imaginar. Os contatos. Isso, por favor. Né? O Instagram, @LucianaLeãoPaisagismo, o site www.lucianaleãopaisagismo.com.br. Lá tem os telefones, mas é 11 976 39 3964. E ela responde, hein? Eu respondo. Manda mensagem, ela responde. É bom deixar claro aqui, tem umas estrelas aí que não respondem. Você manda mensagem, nossa, uma semana. Não li. Então lê. Eu respondo pessoalmente. E pode mandar lá que a gente tenta avaliar da melhor forma possível e o que eu puder ajudar sem precisar ir. Às vezes eu até respondo alguma dúvida ou outra. Enfim. Maravilha. Muito obrigado. Tá bom. E você, internauta, né? Hoje, dia 27 de novembro, este foi o podcast Previna-se número 143. Não estamos há 143 semanas no ar à toa. É graças a você que nos prestigia, que nos ajuda aqui. Então, você que tem interesse em colaborar com o programa, encaminhando mensagens via Instagram, @podcastprevina-se ou @Moreno Consultor. Visamos a transparência e o compromisso com você, internauta, pois a prevenção começa com informação. Quem assiste sabe e quem quer saber assiste. Até semana que vem. Um abraço. Tchau.